Fala galera, mais uma vez Clóvis Gregório, idealizador do projeto Maçonaria Tupiniquim, e hoje nós estamos aqui para falar sobre a cor do avental de mestre no rito escocês antigo e aceito. Por que que ele é vermelho? Antes de entrarmos no assunto propriamente dito, tenho que avisar que este vídeo é um oferecimento da cervejaria Mojave, e no final nós vamos ter um quiz para sortear um prêmio muito legal que a cervejaria disponibilizou para vocês. Então assista até o final e concorra ao prêmio. Então vamos ao assunto que interessa agora. Para falarmos da cor do avental de mestre, nós temos que remontar lá ao começo da maçonaria especulativa. Ou seja, lá na fundação da Grande Loja de Londres, né, que teve aquelas 4 lojas fundadoras, que era a cervejaria O Ganso e a Grelha, a Taverna Coroa, a Taverna Macieira, a Taverna Copaz e as Uvas e etc. Lá no ano de 1717 ou 1721, não se sabe ao certo a data de fundação da Grande Loja de Londres. Pois bem, levando em consideração isso, né, a fundação, o que nós conhecemos como maçonaria hoje, ter início na Inglaterra lá no comecinho do século XVIII, vai levar ao assunto como a cor vermelha foi parar no rito escocês antigo e aceito. E o que isso tem a ver com o assunto dos primórdios da maçonaria. Como muitos de vocês sabem, o grau de mestre ele não nasce na maçonaria especulativa e muito menos fazia parte da maçonaria operativa. Né? Vão existir algumas teorias que já existia o grau de mestre desde do século XVII, etc. Mas o que se tem registro é que o grau de mestre tem o seu primeiro registro num livro de atas de uma sociedade de músicos maçons chamada Philomusicae Arte Architecturae Apolloni. Essa sociedade, que existia lá no comecinho da maçonaria especulativa, tem em seus livros de ata a concessão do grau de mestre maçom no ano de 1725, ou seja, o grau de mestre ele vai surgir posteriormente à fundação do que nós conhecemos como maçonaria especulativa, que está aí até os dias de hoje. E o que isso tem a ver? Se você pensar direitinho, a nobreza estava perdendo muito seu poder monetário. Em contrapartida, você tinha uma classe de pessoas que ascenderam em poder monetário, mas não tinham títulos de nobreza, ou seja, os burgueses. Então, nessa época você tinha burgueses querendo títulos de nobre e nobres querendo o poder monetário dos burgueses. Isso faria muitas alianças, inclusive casamentos e etc. Mas nessa época também estava surgindo uma série de clubes de jantares, podemos assim dizer. Né? Muitas ordens surgiam naquele interim, como o Hellfire Club, a Order of the Bath, né? Que era a ordem do banho, e diversas outras ordens nesse período surgiram e tinham títulos engraçados, nomes engraçados, do qual aquela burguesia ali fazia parte. Mas também você tinha ordens honoríficas, ordens de cavalaria, que eram bastante conhecidas da nobreza à época. E essa ordem deslumbrava os olhos de todo mundo. É aí que a teoria de um irmão da Grande Loja de França chamado Jean-Laurent Tourbet tem bastante pertinência. Porque esse irmão diz que as ordens de cavalaria, as ordens que pertenciam à nobreza, vão influenciar diretamente na coloração do avental de grau de mestre. Para isso, nós vamos verificar as informações. Conforme eu disse, nesse interim nós tínhamos a burguesia em ascensão econômica e nós tínhamos uma nobreza falida. Logo, esses pares se atraíam num conjunto de interesses, possamos assim dizer. Essa já é a minha teoria. Mas casa muito bem com a teoria do irmão Jean Laurent, porque ele diz que essas ordens elas influenciaram nas cores dos aventais. Então você vai ter lá a The Most Noble Order of the Garter, né, que vai ser a nobilíssima ordem da jarrateira, que era uma ordem expressiva, né, era uma ordem que despertava o interesse da população
e pertencia à nobreza. E essa Ordem da Jarrateira, que foi fundada lá no século XIV pelo rei Eduardo III, tinha uma cor muito peculiar, que era o azul. Então olha só como é que é engraçado. Você tem a maçonaria, que ela está surgindo, ela está ascendendo nesse século, né, no começo do século XVIII, junto com várias outras ordens que estão sendo criadas e etc. E ela escolhe uma cor posteriormente para o seu grau de mestre na mesma cor que uma ordem da nobreza. Isso foi um fato isolado? Nós vamos ver se foi um fato isolado ou não. Nesse tempo você vai ter a maçonaria cruzando o Canal da Mancha e indo em direção à França. Então, a partir de 1728, você vai ter uma grande loja rudimentar, né, na França, anterior ao Grande Oriente de França, seria o que viria a se tornar o Grande Oriente de França, que também vai estabelecer seus graus e vai ter o grau de mestre e vai escolher também a cor azul. Lembrando que, inicialmente, a maçonaria francesa ela foi importada da Inglaterra. Então, nada mais natural do que escolher a cor azul. Se bem que na França também tinha uma ordem muito importante que foi fundada por Henrique III, lá no século XVI, que era a Ordem do Espírito Santo e tinha uma cor, um azul claro e etc. Então, fazia sentido também você ter ritos na França, do qual, levando em conta essa teoria, né, de que os ritos se inspiraram nas ordens nobres para a confecção das cores de seus aventais. Deixando isso bem claro, não é uma verdade absoluta. Mas então faz sentido que na França também se adotasse a cor azul. Tanto é que o rito escocês retificado, o rito moderno francês, vão ter as suas cores azul. Se você partir, por exemplo, para a Escócia, os paramentos na Escócia variam de loja para loja. Mas as cores predominantes na Escócia de avental é o verde. Tanto é que a loja de Killing tem os seus paramentos verdes. Os grandes oficiais da grande loja da Escócia têm seus paramentos verdes. E esse verde estaria relacionado a quê? Bem, estaria relacionado à nobilíssima e antiquíssima, né? Antiquíssima e nobilíssima Ordem do Cardo Selvagem, né? Que ela vai ser fundada lá em, se eu não me engano, 1600 e tal, 1700 e tal. E, né, ela vai ter, teoricamente, a sua lenda, a sua origem, lá no século VIII, quando o rei chamado Mac Fergusa, ele vai enfrentar o rei Athelstan, e depois de ganhar essa batalha no século VIII, ele vai olhar para o céu, vai ver a cruz de Santo André e vai fundar a Ordem do Cardo Selvagem em homenagem a Santo André. E é uma ordem que tem os seus paramentos predominantemente verde. Então você vê aí uma similaridade na escolha das cores, né? Então você pode atribuir, então é aí que eu acho que essa teoria faz muito sentido, de ordens honoríficas, ordens de nobres, influenciando nas cores dos aventais dos maçons. E inclusive o patrono da Grande Loja da Escócia é o Santo André. E aonde entra o rito escocês nisso daí? Como muitos de vocês sabem, o simbolismo do rito escocês antigo e aceito, ele vai ser criado na França em 1804 a partir do Conde de Graça e Tilly, desenvolvendo o simbolismo para o rito escocês antigo e aceito. É lógico que ele não fazia sozinho, era num colégio, um convento e etc. Mas ele vai ser desenvolvido na França em 1804. E o que isso tem a ver com a história? Se vocês lembrarem direitinho, a França teve a sua ascensão imperial naquele período ali. Então você vai ter a Revolução Francesa. Com a Revolução Francesa você vai ter a ascensão de Napoleão. Depois da ascensão de Napoleão você vai ter a coroação dele. E você vai ter inclusive um tratado de paz entre França e Inglaterra, né, que era o Tratado de Amiens. E depois você vai ter a quebra desse tratado em 1803. E na França estava surgindo o quê? Estava surgindo uma ordem honorífica para os militares e para a elite francesa a partir de Napoleão, que era a Legião de Honra. E a Legião de Honra tinha sua cor predominantemente vermelha. Então,
a escolha da cor do rito escocês antigo e aceito pode ter sido simplesmente uma ruptura com a maçonaria como se conhecia na França e Inglaterra, né? Você tendo uma maçonaria na França que foi importada e inspirada na maçonaria inglesa, e você tem a criação de um novo rito para poder contrapor a isso que já existia. Você nascendo um novo rito, você pode dar um caráter novo para ele, inclusive um caráter bem francês, através de uma cor, a cor vermelha. Para muita gente, a escolha de uma cor pode ser pueril. Muitos aventais mesmo eram adornados e tinham o seu simbolismo de acordo com o dono dele. E isso é normal, né? A própria parede vermelha que está aqui atrás de mim, ela pode ter sido apenas uma cor porque você escolheu, achou que ela era bonita. No meu caso, né, eu conversei com a minha esposa, é lógico, pedi a autorização dela, eu não sou maluco, e pintei de vermelho. Por quê? Eu gosto muito do vermelho. Para mim, o vermelho me representa, além de ser o do meu xodozinho, que é o rito escocês antigo e aceito. Então, eu escolhi essa cor, por exemplo, por conta do rito escocês antigo e aceito. E muitas pessoas escolhem cores com algum significado. Então, essa cor tem um significado. Ela não é apenas uma cor, ela representa algo. Então, para os franceses naquela época, pode ter representado o quê? A ruptura com um sistema que já era estabelecido. A ruptura com a Inglaterra, tendo em vista todo esse cenário que eu narrei aqui para vocês. É uma verdade absoluta? Não. Pode não ser? Pode não ser. Mas que é curioso você ter ordens, né, tanto na Inglaterra, quanto na Escócia, quanto na França, e depois você tem, com o surgimento da Legião de Honra, com a criação da Legião de Honra, e logo em seguida a criação do rito escocês antigo e aceito, a cor vermelha. Então, para mim, pelo menos, faz muito sentido. Agora que você já sabe um pouquinho a mais do rito escocês antigo e aceito, vamos completar a cereja do bolo com uma super promoção da cervejaria Mojave. Pois bem, para você concorrer a um voucher de R$50 em compras na cervejaria Mojave, basta você responder na página do Maçonaria Tupiniquim, não é aqui no canal do YouTube, é lá na página do Maçonaria Tupiniquim, onde esse vídeo estará postado também. Você vai responder duas perguntas. A primeira, qual é o nome da cervejaria onde funcionava uma das primeiras lojas maçônicas da grande loja da Inglaterra? É a primeira pergunta que você vai responder. A segunda pergunta que você vai responder é: quais são os rótulos trabalhados pela cervejaria Mojave? Daí você joga lá no Google, né, cervejaria Mojave, e descobre quais são os rótulos. Então você vai responder isso lá na página do Maçonaria Tupiniquim. Também tem que estar seguindo o Instagram das duas páginas, tanto o da cervejaria Mojave, @cervejaria Mojave, quanto a página do Maçonaria Tupiniquim no Instagram. Então, você respondendo e seguindo essas duas páginas no Instagram, o primeiro estará recebendo um voucher de R$50 em compra na cervejaria Mojave. Então, corre lá, responde, torça para você ser o primeiro. Sendo o primeiro, você vai estar ganhando um voucher de R$50 em compras na cervejaria Mojave. Então, quais são as perguntas? Primeiro, qual é o nome da cervejaria onde funcionou uma das primeiras lojas da grande loja de Londres? Segundo, quais são os rótulos trabalhados pela cervejaria Mojave? Corre lá, responde, torça para você ter sido o primeiro, que você vai estar recebendo um voucher de R$50 em compras na cervejaria Mojave. E não se esqueça de seguir as duas páginas no Instagram. Então ficamos por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração.